Mari. São 3 palavras de uma profundidade extraordinária. O bem viver só existe por conta do fênix. E o fênix só tem sentido de existir por conta do bem viver. Vamos esmiuçar um pouco isso aí. A palavra fênix, ela vem da mitologia grega, egípcia, persa, romana. Nós estamos falando aí de 5.000 anos atrás, 6.000. Até o Império Romano, aí, por volta do ano 1000, ainda se usava bastante. E hoje essa palavra é tão forte que ainda ela é usada. Por exemplo, nos Estados Unidos tem a cidade de São Francisco, que o brasão dela é uma fênix. Atlanta. Aqui no Brasil tem várias cidades com nomes de fênix, muitas empresas aí com o nome de fênix. E o que é essa mitologia, essa lenda, essa crença, essa cultura do fênix? Inclusive até na Bíblia tem uma citação, que era uma cidade portuária da Grécia. O fênix, ele dá para se dizer com uma palavra só, que é o renascer. E na cultura desses povos antigos era simbolizado por um pássaro muito grande, e que era único, um único pássaro que vivia muitos anos. E dizia essa lenda, essa crença, essa cultura, que esse pássaro, quando estava já velho ou doente, ou com muitos problemas, eles faziam um ninho grande e se auto-queimava. Só que ele não morria, começava de novo, uma nova vida. E aí, no caso da mitologia egípcia, eles juntavam essas cinzas e botavam no altar do deus Sol, que era para as pessoas também usar para ter vida longa. E aí acabou ficando a ideia do renascer das cinzas. É muito comum as pessoas atrelar a fênix ao renascer das cinzas. Por exemplo, se uma pessoa é extremamente mentirosa, muito mentirosa, mau caráter, e é nosso parente, digamos, aí passa 5, 10 anos, tem uma festa, algum evento, e nós nos encontramos com essa pessoa. E ela está totalmente diferente, não mente mais nada, mudou o caráter. Então a gente pergunta, o que aconteceu com essa pessoa? Poderá ter alguém que diz, olha, aconteceu um fênix na vida dela. Então quando a gente quer o bem viver, quer viver melhor para nós e para os outros, a gente tem que abrir mão de coisas, tem que buscar fazer algo para mudar aquele quadro. Nós temos que nos reinventar, temos que fazer um upgrade nas nossas vidas. Então primeiro vem a necessidade de buscar o bem viver. Para acontecer isso, eu tenho que fazer muitas coisas e pode levar muito tempo, mas tem que ter esse fênix, essa vontade. Eu lembrei de um outro fato. No Chile, coisa de poucos anos atrás, mais de 30 mineiros tiveram problemas que a mina de carvão deles simplesmente deu problema e ficou fechado, não tinha mais como acessar. O mundo inteiro acompanhou durante 2 meses, ou um pouco mais, até que eles fizeram um furo através de um elevador para retirar essas pessoas. Essa cápsula, esse elevador onde saía uma pessoa de cada vez, deu seu nome de Fênix, mesmo agora, né? É um renascer. E no cristianismo também já se usou por muitas vezes a questão da ressurreição de Jesus Cristo. Então também um fênix. É disso que nós vamos tratar nesse programa e nos outros, essa ideia do que nós precisamos fazer. Inicialmente é um problema de cabeça, de querer, de uma determinação, de ter uma atitude para daí se alcançar o bem viver. E o bem viver, a gente alcança aquela meta, aquela necessidade, aquela vontade, e vem outros bem viver. A gente está sempre numa busca constante pela felicidade, pela alegria, pelo bem-estar. O Fênix Bem Viver, gente, dentro do sonho, tem tudo a ver. A gente já nasce sonhando e cresce sonhando. E temos que morrer sonhando.
A gente nasce sonhando que quer, isso, quer aquilo, quer aquele outro. Eu quero estudar e quero ser um médico, um advogado, um professor. É aquele sonho. O que você vai ser? A gente pergunta para o pequenininho quando crescer. Eu quero ser médico. Eu quero ser advogado. Eu quero ser professor e por aí vai. Isso é sonhar. Eu quero sonho em ganhar na loto, porque eu quero comprar a casa para minha avó, a casa para minha mãe. Eu quero viajar. Eu tenho o sonho de fazer uma grande viagem pelo mundo. Eu tenho o sonho de ter a casa própria. Eu tenho o sonho de levar o meu filho na Disney. E tudo são os sonhos. Então eu costumo dizer que nós temos que ter propósitos, nós temos que ter metas, nós temos que acreditar, nós temos que sonhar. A vida nada é se nós não fizermos planejamentos, se nós não pautarmos num propósito para o nosso amanhã. Eu costumo dizer que se a gente não se organizar, se a gente não se planejar e sonhar num amanhã melhor, numa vida melhor, nada seremos, nada teremos. Então, o que é da vida sem sonho? Nada, absolutamente nada. Hoje nós estamos aqui nesse garden maravilhoso, nesse espaço lindo que é a Fênix Floricultura e Garden. Esse espaço é simplesmente lindíssimo, que nasceu de um sonho, de um acreditar. Cada palmeira dessa, que linda, frondosa, majestosa, elas foram plantadas num copo de cafezinho. Há muitos anos atrás, de um sonho. A gente tem fotos, o meu sogro, a minha sogra, plantando dentro de um copo de cafezinho. Há muitos anos atrás, olha o tamanho que elas estão. E elas nasceram e cresceram de um sonho. De um sonho disso aqui existir um dia. Até me emociono. Hoje eles não estão mais aqui. Eles nem estão mais aqui. E olha que eles duraram quase 100 anos. Mas nasceu de um sonho. Eu nasci lá no interior do Rio Grande do Sul, no Salto do Jacuí, na barranca do rio. Meu pai era carpinteiro, a minha mãe lavava a roupa. A minha família é pobre, simples. E eu nasci de um sonho. Eu era simples. E eu cresci, e eu quis, e eu acreditei. Eu fui lá para o Centro-Oeste, no Centro-Oeste, em Brasília, a grande capital federal, onde todos os políticos estavam, e eu acreditei, e eu vim de um sonho, e eu dizia, eu vou conseguir. E eu cheguei no mundo corporativo, onde muitas pessoas eram grandes, e eu tinha 20 e poucos anos, eu era só uma menina. E eu dizia, eu vou conseguir, porque eu tenho um sonho, eu quero. E eu consegui. Eu trabalhei aos meus 20 e poucos anos, nos anos 70 e poucos, chegando nos anos 80, de um sonho, onde diziam, mulheres aqui não vão trabalhar, só homens. 98% do mundo corporativo naquela época eram homens. E eu entrei naquele mundo corporativo de um sonho. E eu fiz o sonho acontecer, porque eu acreditava, porque eu queria. E o sonho aconteceu. E eu viajei por todo o território nacional, eu era uma menina. E eu ia aqui, na boleia, dirigindo, andando por estradas esburacadas, por rios eu atravessava o meu carro. Eu andava lá na divisa do Pará com o Maranhão. Eu atravessava, ia para Rio Verde, hoje é uma grande cidade onde se constrói prédios, onde os fazendeiros entram com o carro na garagem, no 8º, 9º, 30º andar de carro, de caminhonete, porque hoje Rio Verde é uma grande metrópole, uma grande cidade. E lá era barracos que tinha cobra enrolada na porta para a gente dormir. E lá eu ia fazer publicidade, propaganda, vender no papel, impresso, de um sonho. Então eu digo para vocês, os sonhos, eles são factíveis, eles são viáveis de se fazerem acontecer, basta acreditar. É o fênix que acontece dentro da gente. Eu vim do interior, do nada, e lá no Centro-Oeste, onde só os homens poderiam chegar onde eu cheguei, eu fui e cheguei. Então todos podemos, todos conseguimos. Então, se a gente consegue, se a gente pode, se é factível para uma mulher do interior, nova, jovem, é factível para todos. Então eu quero dizer para vocês que os sonhos, eles têm que acontecer, eles têm que continuar. Para tudo na vida tem que existir o sonho e tem que acreditar. É isso que eu tenho que dar, um depoimento verídico da minha própria vida, de acreditar no sonho.
Eu digo para vocês, acreditem, é possível, é viável, e sonhem alto, e sonhem grande. E o Fênix precisa de mais de uma pessoa, quase sempre, para a gente alcançar o bem viver. Por exemplo, uma comunidade familiar, uma comunidade no trabalho, uma comunidade nas igrejas, uma comunidade na vizinhança, uma comunidade num clube social, e por aí vai. A comunidade dá a ideia de que temos muitas pessoas que têm algo em comum ou próximo disso. E o Fênix, ele precisa desses momentos de comunidade para ele acontecer a provocação. Por exemplo, se eu estou numa comunidade familiar, eu congrego com essa minha família. Eu falo, eu escuto, eu comparo, eu vejo o que é bom, o que não é bom, e em cima disso vai me dando possibilidade de formatar um pensamento que a gente dá o nome de Fênix. Eu começo a preparar esse chão para colocar a semente de um aperfeiçoamento. Será que eu sou um bom pai? Eu fico vendo meu tio, meu vizinho, meu colega de trabalho. Então eu vejo o que está dando certo nesse ambiente coletivo e me comparo. E provavelmente, se eu for uma pessoa inteligente, eu vou querer o melhor para mim e para quem está perto de mim. Então muitas vezes eu preciso arrumar o caminho. Eu preciso voltar para a estrada. Ou quem sabe até eu nunca pertenci a esta estrada. Eu tenho que pegar o caminho certo, o caminho que não vai me trazer problemas, um caminho que vai me dar alegria, prosperidade, bem-estar. E aí então, baseado nesses ambientes comuns, de comunidade, de coletividade, eu estou um pouco mais preparado para desejar uma mudança dentro de mim. É o gatilho que nós precisamos provocar essa situação. Você vai num ambiente de igreja, por exemplo, e você vê pessoas maravilhosas e vê outras que não são tão maravilhosas, mas que dizem ser maravilhosas. Então você faz a autocrítica. E quem tem autocrítica tem tudo para fazer o Fênix. E se ele faz o Fênix, então ele vai ter realizado esse sonho que a Mari falou. Ele está realizando um bem viver momentâneo, porque em seguida vai ter outros. E esse bem viver pode deixar de existir, né? Então esse Fênix é de solidariedade, é de comunidade, é de ambientes que tenha caridade também.